Quando nós, comunicadores conservadores, passamos informações dando conta de que os republicanos irão varrer os democratas em muitos estados e fazer com que o povo norte-americano volte a ter maioria nas duas casas, o Congresso e o Senado, as pessoas costumam dizer, reclamar e nos acusar de sermos apenas e tão somente torcedores de uma realidade que não conhecemos. Ora, isso não é bem assim. Ainda nessa semana, na terça-feira, para ser mais exato, houve duas eleições na Califórnia, um estado que hoje está eminentemente de esquerda, um estado que foi, até recentemente, um estado nas mãos dos republicanos que arrumaram a casa para que os democratas a estragassem. E o que aconteceu lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia, de tão importante? Observem bem, houve duas manifestações claras. Os eleitores fizeram um alerta severo ao Partido Democrata sobre a polêmica lei e da ordem, como mensagem política em 2022. Um republicano que se tornou democrata e que botou dentro dos democratas um discurso que é dos republicanos, ele derrotou nas primárias e irá para o segundo turno uma candidata da esquerda na disputa da prefeitura de Los Angeles. Esse é um dos dados, mas o mais importante aconteceu em São Francisco, onde houve um recall. O recall é um instrumento político que os eleitores norte-americanos têm, que seria mais ou menos para revisar o mandato de algumas autoridades. Serve para governador, serve para deputados e serve também para promotores e procuradores. E o que aconteceu de tão importante? Observem que os dois resultados tornaram vívidas as profundezas do sentimento norte-americano contra as políticas liberaloides da esquerda lá nos Estados Unidos. Se, de um lado, está no segundo turno das eleições para Los Angeles, para a prefeitura, um democrata recém-vindo do Partido Republicano, no caso que envolveu o ex-defensor público que se tornou promotor em 2019, é ainda mais enigmático. O Chesa Boudin venceu uma eleição de forma estrondorosa em 2019. Com que linha de raciocínio, com que argumentação? Vamos liberar a cidade da polícia. Vamos criar um novo tempo de não tratar criminoso como criminoso, de dar um tratamento mais humano aos bandidos. Isso acabou transformando a cidade de São Francisco num verdadeiro inferno. E as pessoas se revoltaram. E a revolta das pessoas foi canalizada contra Chesa Boudin, que foi eleito com uma esmagadora maioria lá em 2019. E na terça-feira ele foi escorraçado do cargo. E o grito inicial da esquerda na época, desfinanciar a polícia, agora tornou-se algo tão tóxico para a esquerda que virou um lema, um slogan poderosíssimo para os republicanos. O que aconteceu lá na Califórnia, nessas duas situações, as primárias do Partido Democrata para a Prefeitura de Los Angeles e a revogação do mandato do promotor de São Francisco, deixa claro que a sociedade, que o povo norte-americano cansou do discurso da esquerda. Ficou claro que o povo norte-americano não aguenta, não suporta e não quer mais esse discurso de leniência, de conivência, de cumplicidade com o crime. Eles querem viver numa sociedade onde lei e ordem sejam princípios básicos e elementares. E observem que até mesmo existem políticos que egressam do Partido Republicano, sem espaço no Partido Republicano, e começam a ocupar esse tipo de discurso dentro do Partido Democrata. A reação
do povo norte-americano contra a esquerdalhada, contra esse viés esquerdista doentio, que faz com que explodam os índices de violência, de moradores de rua, que gere uma situação de intranquilidade no povo americano, tudo isso cansou o eleitor. Tudo isso faz com que a corrida eleitoral de meio de mandato seja o prenúncio de uma varrida histórica dos democratas lá em termos de Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos, os cidadãos norte-americanos, não querem continuar sendo administrados por uma corja de loucos. Lembrando que esse Chesa, como é que é o nome dele? O Chesa Boudin foi financiado largamente em sua campanha de 2019, vocês sabem por quem? George Soros. George Soros era o principal financiador desse promotor. E ele, claro, em agradecimento ao Soros, deitou liberar bandidos das cadeias. O Boudin, que foi eleito em 2019, foi revogado do mandato com 61% dos eleitores de São Francisco votando para removê-lo. Uma votação maior pela remoção do que ele tivera para a sua condução. E isso tudo reflete o sentimento do povo norte-americano, que não aguenta, que não suporta, que não imagina continuar vivendo em um país dominado por gangues, por criminosos e presididos por um presidente demente, débil, senil e aloprado. Portanto, o que o povo americano deu o recado nessa semana é um prenúncio, não apenas do que está por vir nas eleições de meio de mandato, quando os republicanos devem retomar a maioria tanto na casa, que é como eles chamam o Congresso, na Câmara dos Deputados, quanto no Senado. E mais do que isso, antecipa que em 2024 há uma possibilidade imensa de que o loirão volte a presidir os Estados Unidos. E se for para atender o anseio, pelo menos dos torcedores brasileiros, essa dobradinha seria junto com o DeSantis. Mas que fique claro, ao menos nos Estados Unidos, a reação dos republicanos, a reação daqueles que zelam, querem, sonham e precisam da liberdade e da democracia, daqueles que defendem o princípio da lei e da ordem, lá nos Estados Unidos, essa reação já começou. Tomara que aqui no Brasil nós continuemos com a nossa reação comandada pelos patriotas. Se você concordar com o teor do nosso vídeo, compartilhe em suas redes sociais. É muito importante. Dê o joinha, comente, mande para os seus amigos. Nós precisamos aumentar cada vez mais a repercussão dos nossos vídeos, criar um maior engajamento. E acima de tudo, lembre-se sempre, os canais conservadores que são perseguidos, que têm problemas de distribuição de conteúdo e tudo mais, esses canais dependem do seu apoio, da sua participação e do seu engajamento, inclusive financeiro, razão pela qual no descritivo do vídeo nós temos informações de como você pode fazê-lo. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.